Hoje vamos falar de um dos maiores sucessos que a Disney já fez, mas que com o tempo acabou mudando bastante, tanto em estilo quanto em aparência. Eu estou falando da Miley Cyrus, que deixou de ser um dos rostinhos favoritos da Disney para se tornar uma das cantoras mais influentes da sua geração. Vamos dar uma olhada na sua vida, ver como foi sua carreira e tentar entender por que uma das princesinhas da Disney se rebelou e criou uma imagem totalmente oposta daquilo que as pessoas tinham dela. História de vida. Destiny Hope Cyrus nasceu em 23 de novembro de 1992 no Tennessee. Ela é filha do famoso cantor de música country Billy Ray Cyrus com a Leticia Cyrus. O nome Miley teria vindo de um apelido que o pai dela colocou. Por ela ser muito sorridente quando bebê, Billy a chamava de Smiley Miley. Com o tempo, o nome acabou grudando na garota. Miley tem um total de 5 irmãos. Brandy Cyrus foi a primeira de todos. Depois tivemos Trey Cyrus. Christopher Cole Cyrus é 7 meses mais velho que a Miley. E os mais novinhos são a Brayson Cyrus e a caçula Noah Cyrus. Devido à carreira famosa do pai, Miley passou sua infância morando em uma fazenda que era uma forma da família fugir um pouco dos holofotes. Miley chegou a mudar seu nome oficialmente por volta de 2008, já que ela era muito mais conhecida por Miley do que pelo seu verdadeiro nome, que era Destiny Hope. Então ela acabou mudando seu nome para Miley Ray Cyrus. Quando morou um tempo no Canadá, Miley começou a criar gosto por atuação e chegou a fazer aulas. Nessa época ela conseguiu apenas participações em séries e filmes. Mas é agora que a história começa a tomar outros rumos na vida e na carreira da nossa Miley. Hannah Montana. Miley é uma daquelas pessoas que praticamente já começaram em seu trabalho mais famoso, então não tem muito por que a gente enrolar e falar sobre suas pequenas participações antes disso. Vamos falar direto sobre Hannah Montana. Ao saber que a Disney estava fazendo testes para uma nova série, Miley tentou o papel de melhor amiga, porém ela não conseguiu. Mas vocês acham que ela desistiu? Que nada! Ela tentou o papel principal, que seria da personagem Zoe Stewart, e o pessoal da Disney gostou tanto da energia e atuação de Miley que não só colocou ela no papel, como alteraram o nome da protagonista para Miley Stewart. Por ter nascido e ter sido criada no Tennessee, Miley sempre teve um sotaque bem forte, e ela até tentou perder esse sotaque para fazer o papel, porém a Disney parecia estar amando muito ela, pois decidiram que iriam incluir o fato dela ser do Sul na história, assim ela poderia continuar a ter aquele sotaque. E não é só isso, eles também escolheram seu próprio pai para ter o papel de pai da personagem. Pois é, a série estava só no papel, mas a Disney estava disposta a apostar tudo na Miley. E olha, foi uma decisão muito boa, já que a série se tornou um grande fenômeno. As crianças amavam a série, os adolescentes amavam a série. Hannah Montana era um enorme sucesso. A série começou em 2006 e não demorou muito para a Disney soltar um álbum com a trilha sonora da série cantada pela própria Miley. E prestem bastante atenção, esse álbum ficou entre os 8 mais vendidos dos Estados Unidos naquele ano. Um álbum com a trilha sonora vendeu mais do que muito álbum de banda e cantor famoso naquele ano. Acho que com isso vocês conseguem ter uma ideia do sucesso que era Hannah Montana nessa época. Mas aos poucos, Miley foi conseguindo mostrar mais sobre a Miley e não ser apenas a Hannah Montana. O segundo disco que ela gravou com a Disney se chamava Meet Miley Cyrus e era literalmente isso, uma apresentação da pessoa que fazia a Hannah Montana. E novamente foi outro grande sucesso de vendas. Para vocês terem noção, nessa época Miley fez a turnê Best of Both Worlds Tour e simplesmente todo lugar que ela passava os ingressos esgotavam. A Disney percebeu isso e teve a ideia de gravar um desses shows e transformar isso em um filme 3D. E adivinha o que aconteceu? O filme também foi um sucesso. Simplesmente qualquer coisa que a Disney fizesse que envolvesse a Miley ou a Hannah Montana era um sucesso absurdo. Comenta aí se você também amava assistir ou escutar Hannah Montana. Miley Cyrus além da Hannah Montana. Como eu disse, já existia sim um esforço para mostrar mais da Miley como pessoa e não como personagem, e deu relativamente certo, mesmo que o público mais jovem ainda a via como Hannah Montana. Apesar de, a essa altura, ela já ter sido creditada por 2 álbuns, na prática, o primeiro era um álbum de trilha sonora da série, e o segundo ainda tinha muita ligação com a personagem Hannah Montana. Então, se a gente for olhar um álbum solo da Miley, o que pode ser considerado o verdadeiro primeiro álbum foi Breakout, em 2008, que também foi um enorme sucesso de vendas, tendo sucessos como Seven Things. Em 2009 saiu o filme da Hannah Montana e em 2010 tivemos outro grande presente, o filme A Última Música, onde a Miley foi a protagonista, inclusive foi nesse filme que ela conheceu o Liam Hemsworth e os dois chegaram até mesmo a se casar. Até hoje, eu choro ao assistir esse filme, se você também é assim, deixa aí nos comentários. E nesse filme ela canta a música When I Look At You, que deixou todo mundo emocionado, porém essa música já havia sido lançada em um EP antes. O EP
LP The Time of Our Lives continha 8 músicas e foi lançado em 2009, e uma das músicas era a que depois seria tocada em A Última Música. Porém, tivemos um sucesso ainda muito maior nesse EP. Party in the USA foi um estouro, a música simplesmente tocou em tudo que era lugar nessa época. Mesmo se você não gostava de séries da Disney, provavelmente você ainda escutou essa música tocando por aí em algum canto. Em 2010, saiu o terceiro álbum de estúdio, Can't Be Tamed, outro grande sucesso em sua carreira, e aqui as pessoas já começaram a notar que ela estava um pouco mais ousada. Como eu disse agora há pouco, nesse ano estreou A Última Música, que apesar das críticas negativas, foi muito bom comercialmente. E digam o que quiserem, mas eu adoro esse filme e aposto que mais gente aqui também gostou. Foi nesse ano também que tivemos a 4ª e última temporada de Hannah Montana. E aqui a gente precisa falar um pouco sobre a gravadora Hollywood Records, que era quem lançava os álbuns da Miley. Como ela tinha essa imagem e associação com a Disney, a Hollywood Records barrava tudo que fosse maduro ou sensual demais, e eles queriam que ela continuasse fazendo sucesso com aquele público que ela já tinha. Porém, esse não era o desejo da Miley. Ela queria crescer e, para conseguir isso, ela precisou de uma nova gravadora. Com a RCA Records, uma gravadora da Sony, Miley conseguiu lançar o seu álbum mais maduro. E olha como esse álbum chocou as pessoas na época. Entenda que a gente saiu de uma época onde ela fazia filmes fofos ou engraçados e ela simplesmente lança músicas como Wrecking Ball e, olha, foi tudo proposital. Miley queria se livrar dessa alcunha de garota da Disney e Wrecking Ball foi um jeito muito efetivo de fazer isso, com uma pegada mais adulta e um clipe bem provocativo. A cantora mostrou que era bem mais do que muitas pessoas achavam. E deixando o simbolismo de lado, o álbum Banger Z foi outro enorme sucesso de venda e talvez seja hoje o trabalho mais famoso da artista. Claro que sempre vamos lembrar com carinho da antiga Miley, mas vamos combinar que essa nova Miley é um arraso. Banger Z saiu em 2013 e apenas 2 anos depois já tivemos um novo álbum, Miley Cyrus and Her Dead Pets. E, para surpresa de todos, o álbum foi lançado sem aviso prévio e totalmente gratuito via streaming. Obviamente que alguns anos depois a RCA iria relançar o álbum, dessa vez de forma comercial, mas temos que aplaudir a coragem da Miley de lançar o álbum inicialmente de graça. E quando esse álbum foi lançado, ela não estava entre os favoritos dos fãs, não. Inclusive, não é o meu favorito, mas com o passar dos anos, o pessoal foi gostando muito mais de toda a ousadia e experimentação que aconteceu nele. Comenta aí se esse sempre foi um dos seus álbuns favoritos, se você ainda não gosta dele, ou se com o tempo começou a gostar mais. Em 2017, a gente teve o Younger Now, que é provavelmente o álbum mais tranquilo de sua carreira, contendo muitas músicas voltadas até mesmo para a origem country dela, misturando com o folk, pop, mas de uma forma bem agradável. Talvez não seja o álbum mais memorável dela, mas contém músicas incríveis como Malibu. Em 2020, a gente teve o incrível Plastic Hearts, que é considerado por muitos um dos melhores álbuns dessa era mais moderna da Miley. E vamos combinar, tem músicas aqui pra agradar todo mundo, desde músicas mais pop ao lado da Dua Lipa, mas também temos músicas com lendas do rock como Joan Jett e Billy Idol. E bem recentemente a gente recebeu o Endless Summer Vacation, o álbum mais fresquinho da cantora. Vocês curtiram ele? Outros trabalhos. Além de sua carreira no mundo da música, Miley Cyrus fez algumas participações especiais para Disney, como a personagem Hannah Montana. Geralmente, esses especiais envolviam os principais personagens das séries mais populares da época. Miley Cyrus também já apareceu na série 2 Homens e Meio e em Black Mirror. Ela também já esteve no The Voice. Nos cinemas, como eu comentei mais cedo, ela esteve em A Última Música e em Hannah Montana, o filme. Mas além disso, ela também participou de outras obras. Ela participou de Lola e A Superagente, em 2012. Vale lembrar que foi mais ou menos nesse período que ela decidiu dar uma pausa na carreira de atriz para se focar na música. Porém, em 2017, ela apareceu em Guardiões da Galáxia Volume 2. Além disso, ela também deu sua voz para a personagem Penny na animação Bolt de 2008. E um fato bem curioso, Miley Cyrus seria a voz da Mavis em Hotel Transilvânia. Porém, ela acabou desistindo do papel para se focar mais nas suas músicas e esse papel acabou ficando com a Selena Gomez. Vida pessoal e polêmicas. Miley Cyrus já teve alguns namorados bem famosos, como o Nick Jonas e com o Liam Hemsworth, mas ela também já teve namoradas famosas, como a modelo belga Stella Maxwell. A própria Miley já comentou várias vezes que não gostava de rotular a sua sexualidade, mas que já havia se sentido atraída por homens e mulheres, porém hoje em dia ela se identifica como pansexual. Miley já demonstrou várias vezes sua generosidade desde cedo, como quando celebrou seu aniversário de 16 anos na Disneylândia, em um evento beneficente, onde cerca de 5 mil fãs pagaram a entrada e todo o dinheiro dessas entradas foi arrecadado para a Youth Service America. E depois da festa, a Miley ainda teria doado mais $1 milhão para a organização.
Mas eu sei que vocês querem saber mesmo é das tretas. Então vamos a elas. Ainda quando fazia parte da Disney, a cantora já se viu cercada de polêmicas quando um hacker vazou algumas fotos dela de biquíni em poses provocantes na internet e, pra piorar, ela ainda era menor de idade, o que só ajudou a aumentar a polêmica. Ainda com 15 anos, a Miley fez uma sessão de fotos para a revista Vanity Fair. O grande problema é que na foto ela parecia sem camisa, mas claro, sem nada a mostrar de verdade. Só que mesmo assim, isso foi o suficiente para todo mundo ficar chocado com a capa da revista. A própria Miley teve que pedir desculpas pelo que aconteceu na época, apesar que hoje em dia ela meio que se arrepende de ter pedido desculpas. Apenas um ano depois, quando cantava durante o Teen Choice Awards de 2009, ela foi novamente alvo das polêmicas, dessa vez por usar roupas provocantes e incluir uma sessão de polydance na performance. E até mesmo quando vazava cenas da Miley dançando em festas, virava polêmica, pois, por ela estar ligada à Disney e ter aquela imagem de menina boazinha, todo mundo cobrava muito dela. E isso foi uma das coisas que foi incomodando a Miley com o tempo. A própria Miley já falou que toda essa pressão mexeu com ela e que ela precisava se libertar. E foi na época do Wrecking Ball que essa libertação aconteceu. Ao se desvincular daquela personagem boazinha, Miley durante essa época aparecia toda semana nas notícias por causa de algum babado. Seja um novo vídeo, uma dança mais provocante, literalmente tudo que ela fazia deixava todos espantados. Por que amamos a Miley Cyrus? Miley foi literalmente uma mina de ouro da Disney, mas isso fez com que ela vivesse sob uma pressão excessiva para ser sempre perfeita, mesmo que ela nunca quisesse ser essa garota perfeita. Ver ela criando coragem para abandonar a personagem boazinha e fazer literalmente o que queria é uma fonte de inspiração para muitas pessoas. E vamos combinar, esse jeito mais atirado e caótica da Miley é bem mais divertido. Além disso, seja na TV, no cinema ou nas músicas, Miley definitivamente fez parte da minha vida e eu aposto que faz parte da sua também de alguma forma. Por isso que a gente ama a Miley. E vamos torcer para que ela continue sempre arrasando.